São 7h34, a gente já está de volta e traz para você a informação de que a Fundação Getúlio Vargas lançou um novo índice destinado a avaliar exclusivamente o comportamento da agroindústria brasileira. É o PIN-Agro. O trabalho é resultado de uma análise sobre os dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O professor Felipe Serigati explicou o que é este novo índice e como ele pode ajudar o produtor rural. Acompanhe. Felipe, obrigado por ter vindo ao nosso programa, participar de mais um programa do Canal do Boi, da Rede SBA. E vamos falar primeiro o que é esse índice novo que foi criado na FGV, que é o PIN-Agro. O que é o PIN-Agro? Bom, em primeiríssimo lugar, Pulga, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você e com todo o seu público a respeito do PIN-Agro. O que é o PIN-Agro? O PIN-Agro é um termômetro que vai avaliar mensalmente a evolução, a situação da agroindústria brasileira. Como é que ele foi construído? Ele é construído a partir dos dados do próprio IBGE, ou seja, o IBGE divulgando os números da pesquisa industrial mensal, e imediatamente temos os mesmos números no site da FGV Agro, só que com foco na agroindústria brasileira. O levantamento do IBGE envolve toda a indústria brasileira. Agora, o PIN-Agro, que avalia o comportamento da agroindústria, né, de quem está ligado à indústria de processamento, de produção de equipamentos, ela está misturada com todas as indústrias do Brasil. Como vocês procedem essa separação de dados? Exatamente. O levantamento que o IBGE faz é sensacional. Então, ele levanta informações de diversos setores da indústria brasileira. Porém, não existe uma agregação lá chamada agroindústria. Então, o que nós fizemos? A partir dos setores que o IBGE monitora todo mês, nós selecionamos aqueles associados à agroindústria e compomos o índice, que por sua vez é desagregado em dois grandes segmentos. De um lado, a produção de produtos alimentícios e bebidas e, de outro lado, a produção de produtos não alimentícios. Por que dessa divisão? Porque, em geral, principalmente no senso comum, o pessoal ainda tem muito forte a ideia de que agro é apenas a produção de alimentos. Agro é a produção de alimentos, é importante, responde uma fração relevante dessa produção, só que na realidade o agronegócio vai além desses segmentos. Por exemplo, dentro do agronegócio nós vamos ter a produção de papel e celulose, de borracha, de biocombustíveis, de produtos têxteis, de máquinas e equipamentos, de tratores defensivos, fertilizantes e de qualquer forma, todos esses setores estão incorporados nesse índice chamado PIN-Agro. Então agora nós vamos ter uma separação, vamos dizer assim, da indústria ligada ao agro, seja de alimentos ou de insumos em geral e produtos para o agronegócio, das demais indústrias. Exatamente. Agora é um processo novo, vocês implantaram recentemente, essa separação de dados, e eu pergunto, para que serve esse novo índice? Ele ajuda quem e por quê? É um termômetro que coloca um holofote em cima de uma parte da economia brasileira que, curiosamente, não estava claro até então como é que estava caminhando. Por exemplo, imagina alguém atuando dentro da porteira do agronegócio e perguntava, como é que está o teu comprador? Sei lá, o pessoal que vai fazer abate, o pessoal que vai transformar aquele produto que está saindo do frigorífico em produtos de carne, salame e embutidos. Como é que está esse pessoal? Nós não tínhamos essa informação de uma forma clara. Da mesma forma, olha, como é que está, por exemplo, o setor que vai produzir a parte de malharia? Essa parte não estava clara. Ou seja, nós estamos agora, a partir desse termômetro, jogando o holofote a respeito de todo esse segmento da economia brasileira. Para o produtor é uma informação que ele não tinha. Pois é, e veja que essa informação não estava disponível não apenas para o produtor, mas praticamente para todo mundo. Vamos imaginar agora lá na ponta final, o supermercadista. E aí, como é que está a situação dos seus principais fornecedores? Essa informação não estava disponível. Agora, com esse termômetro, a gente joga a luz, acende um holofote que é capaz de iluminar e nos dizer, e aí, como é que está a agroindústria brasileira? Cada área específica será explorada. Com certeza, e mais do que isso, cada um desses segmentos tem uma dinâmica particular. Por exemplo,
Olhando para frente, para 2019, o que a gente enxerga? Tanto produtos alimentícios como produtos não alimentícios respondem aos movimentos da economia brasileira. Porém, produtos não alimentícios têm uma válvula de escape maior voltada para o setor externo. Coisa que produtos alimentícios, isso não é tão claro, não é tão grande. Depende da economia dentro do país. Exatamente. Sofre com maior, ou sente com maior intensidade os impactos do que acontece aqui dentro. Essa válvula de escape, que é o setor externo, ele é muito mais presente nos produtos não alimentícios, e aí merece especial destaque, por exemplo, o setor de papel e celulose, do que a gente observa entre os produtos alimentícios. Bom, durante esse processo de estruturação desse novo índice, vocês trabalharam, pesquisaram, ouviram vários setores e testaram o índice. No ano passado, o que o Pinagro, antes de ser divulgado, detectou? Puxa vida! Ano passado nós tivemos um grande evento que condicionou o resultado final da economia brasileira. Naturalmente a gente está falando aqui da greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros não passou batida por ninguém, todo mundo sentiu esse impacto, com maior ou menor intensidade, inclusive a agroindústria. Então a gente observa que, assim como a economia brasileira, assim como a indústria como um todo, veio crescendo em 2017, recuperando o fôlego, esse fôlego deu uma estabilizada no primeiro trimestre de 2018, porém, na hora que chega a greve dos caminhoneiros em maio, é um choque adverso com forte intensidade que muda essa trajetória. Para a indústria como um todo, ela perde o fôlego, mas termina com crescimento. Crescimento baixo, 1%, mas ainda assim positivo. Porém, no caso da agroindústria, esse choque foi mais forte, porque depende mais do frete rodoviário, perdeu fortemente o fôlego e acabou entrando em campo negativo. Em outras palavras, em 2018, a agroindústria contraiu. Ela ficou menor do que ela estava no final de 2017. Bom, se nós tivemos a greve do caminhoneiro, e no ano passado tivemos, e durante a elaboração desse trabalho, formando esse novo índice, vocês constataram isso? Eu pergunto, depois desses primeiros meses neste ano, 2019 promete ser melhor? Puxa vida! Vamos lá, tem grande chance de ser melhor, mas é porque a nossa base de referência não ajuda muito, que foi 2018, que não foi um ano fácil para a agroindústria. O que vai condicionar o desempenho de 2019 para os setores? De um lado, como é que estará a economia brasileira? Os dois segmentos caminham juntos. De um lado, né, a economia brasileira como um todo, se ela vai bem, a agroindústria vai bem. Se a economia brasileira perde fôlego, a agroindústria perde fôlego também. Em outras palavras, quando a gente olha a situação da economia brasileira, a execução da agenda de reformas, se o mercado como um todo ficar desanimado, perder a crença de que essa agenda vai ser aprovada, que a economia vai voltar a crescer com fôlego, se perder essa expectativa, isso vai bater na mesma direção também na agroindústria. Talvez vale a mesma coisa caso haja algum evento, sei lá, uma parte 2 da greve dos caminhoneiros. Vai bater de uma forma adversa na agroindústria. Porém, vamos imaginar que o mau humor do mercado aumenta. A gente sabe que conforme o mau humor aumenta, qual a variável que sobe rapidamente? A taxa de câmbio. E essa taxa de câmbio, esse canal para o setor externo, pode ser uma válvula de escape para a agroindústria. Quem exporta, então, teria maiores chances numa condição adversa. Exatamente. Não que, vamos dizer assim, essa válvula de escape seria suficiente para que esses setores tirassem a cabeça para fora d'água, mas ajudaria. Faria com que esse processo doloroso doesse um pouco menos. Bom, a perspectiva para este ano, portanto, é um pouco melhor do que a do ano passado, salvo as reformas não saírem como planejado pelo governo. Exatamente. Ou seja, olha, a agroindústria pode ter um bom ano agora, 2019? Pode. Vai depender do quê? Do andamento da economia brasileira. E o que depende o bom andamento da economia brasileira? Justamente a execução da agenda de reformas. Bom, você acaba de ouvir o professor Felipe Serigati. Felipe Serigati criou, juntamente com os colegas, né, lá da GV Agro, o Pinagro. Pinagro é o Índice de Produção Agroindustrial Brasileira, que a partir de agora será divulgado todos os meses pela GV Agro. Exatamente. Isso vai monitorar a indústria, a agroindústria brasileira, e vai sinalizar para você, produtor, o que ocorre com quem está processando o seu produto, quem está exportando o seu produto e também quem está produzindo insumos para o seu trabalho no campo.
Passamos o recado, professor? Com certeza, e se eu puder acrescentar mais uma vírgula, todos esses dados estarão disponíveis, ou estão disponíveis de forma gratuita, abertas, no site do GV Agro. Vamos anotar então o site do GV Agro, professor, é? gvagro, não, esse é do e-mail, gvagro.gv.br. gvagro.gv.br. Então agora o produtor tem acesso às informações todo mês. Exatamente. Agradeço mais uma vez a presença do professor aqui conosco. Vamos encerrando a entrevista. É com vocês.